Fala, meu amigo investidor, mais um vídeo aqui começando esse canal recentemente, fazer mais um vídeo, e o vídeo de hoje é muito importante porque para você, investidor que está pensando em começar a investir no mercado de leilão de imóveis, no mercado de imobiliário no geral, nesse vídeo aqui eu vou passar um guia de sobrevivência exclusivo de 2026 dos leilões da Caixa, tá? Então, você que está pensando em entrar no leilão da Caixa, o leilão extrajudicial, que é o leilão mais seguro, de fato, ele é um leilão muito mais seguro do que o leilão extrajudicial, que costuma ter muito mais pontos a ser analisados. Porém, agora as regras mudaram um pouco em 2026 e você, investidor, tem que estar muito atento agora a esses detalhes para você não perder dinheiro, porque o leilão é tão bom que é difícil você perder dinheiro, né? Mas agora, se você não estiver atento às regras claras que mudaram, você pode acabar ficando para trás, pode acabar empatando e até mesmo acabar tendo prejuízo na sua arrematação se você não prestar muita atenção nas novas regras de 2026 que estão agora regendo os leilões online da Caixa e no extrajudicial em geral. Tá? Então, vamos começar agora. A primeira coisa e mais importante a gente falar é que muita gente está querendo jogar o jogo agora em 2026, né? Entrar no mercado de leilão em 2026 usando as regras de 2020. Só que quanto mais tempo vai passando, as coisas vão mudando, as regras vão mudando. Por mais que agora o mercado de leilão tenha crescido muito mais, tem aí muito mais imóveis sendo leiloados todos os meses, porque é uma taxa de inadimplência muito grande, então muitos imóveis indo para leilão mês a mês, então as oportunidades aumentaram muito, mas também muitas regras mudaram, e é muito importante a gente agora ficar atento a essas novas regras. E a primeira delas é o seguinte: agora a gente pode observar no leilão da Caixa, né, muitos descontos altíssimos, né? Então a Caixa ela tem feito muitos leilões aí com 60%, 70% de desconto, né? Às vezes até 80% de desconto em muitos imóveis. Só que qual que é a pegadinha nessa questão aqui? A pegadinha é o seguinte: antigamente a Caixa ela leiloava os imóveis, a Caixa é como se fosse uma mãe para o investidor, porque ela leiloava os imóveis, já entregava IPTU e condomínio pago. Tá? E agora a regra mudou, por isso você tem que estar muito atento ao edital, tem que prestar muita atenção aí no checklist que você vai analisar no edital, porque agora a regra mudou drasticamente. Por exemplo, muitos desses imóveis que estão sendo leiloados aqui com 70%, 80% de desconto, a Caixa não paga mais dívida de condomínio e IPTU. Então, esse é um detalhe que você tem que se atentar muito bem e fazer uma análise minuciosa desse ponto. Porque antigamente a Caixa já entregava pago condomínio e IPTU em atraso. Só que agora é de responsabilidade do arrematante quitar essas dívidas. Então, além de você ter todo o trabalho de fazer aquela análise mercadológica, né, de você verificar a liquidez, verificar a região, tudo que você já fazia, esse é mais um ponto que você tem que atentar muito bem na hora de fazer essas análises. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem o quão perigoso agora é essa nova regra da Caixa que está ali escondido no edital, que se você não prestar atenção nesse ponto, você pode acabar levando um prejuízo enorme. Tá? Vou trazer um exemplo prático aqui para você agora. Então vamos lá, vamos supor que você está verificando os leilões que você vai participar naquela semana, você identificou ali uma boa oportunidade, um bom desconto, verificou que a região é uma região excelente, né, que tem várias oportunidades ali, que tem como você fazer um ótimo lucro, uma região que vende rápido, e você identificou lá um imóvel, lá, vamos supor, com 70% de desconto, que ele está sendo vendido a 150 mil. 150 mil reais. Ok, vamos supor que você consiga arrematar, você consiga comprar esse imóvel por 150 mil reais. Só que você esqueceu, você não se atentou ao detalhe de que agora, naquele edital, as dívidas de condomínio e IPTU é por conta do arrematante. Depois que você arremata, não tem como voltar atrás, tá? Por isso que você tem que tomar muito cuidado, você tem que fazer uma coisa certeira, porque não dá para você voltar atrás depois. Depois que você arrematou, é seu, não tem volta, e você vai ter que arcar com tudo aquilo que você não viu previamente. Então tome muito cuidado. Só que, você não prestou atenção, você fez todos os cálculos certinho, calculou 150 mil, calculou ali valor de reforma, calculou ITBI, calculou os impostos, calculou comissão de venda da imobiliária, calculou material de reforma, você fez todo o trabalho certinho, fez tudo certinho. Só que você esqueceu de prestar atenção nesse ponto, que agora as dívidas de condomínio e IPTU estão por conta do arrematante. E aí, para sua surpresa, esse imóvel ele tem uma dívida aí de condomínio, vamos colocar aqui 40 mil reais, e tem uma dívida de IPTU atrasado de 10 mil reais. Então ele tem de dívida, juntando as duas coisas, 50 mil reais de dívidas em atraso. Então o seu imóvel que era 150 mil, você arrematou, você não tem como voltar atrás, mas você esqueceu desse detalhe. Olha só, um ponto que você não olha é a diferença
que vai ter entre você ter um ótimo negócio que vai te dar lucro, entre você ter um baita prejuízo, tá? Por isso você tem que fazer uma análise bem minuciosa, porque às vezes uma linha, tá? Uma linha que você não presta atenção, essa linha era aquilo que ia decidir se você ia ter lucro ou ia ter prejuízo nesse negócio. Então, a compra que você fez por 150 mil aí com 70% de desconto, o seu custo, sem contar todas aquelas outras coisas que você já teria que pagar normalmente, subiu para 200 mil reais aqui. Então isso aqui já inviabilizou completamente aí a sua margem de lucro. Isso aí você vai sair empatado dessa operação depois que você vender, ou até mesmo no prejuízo. Porque geralmente o imóvel vendido nesse valor aqui, se você pegar aí, o que você teria de lucro seria às vezes até um pouco menos do que 50 mil reais esse imóvel. Então, você tendo que arcar com uma dívida que você não viu ali previamente, que seria de 50 mil reais a mais, porque ficou por sua conta aquilo que anteriormente era pago pelo banco, foi a diferença entre você fazer um negócio que parecia extraordinário e agora levar um baita prejuízo. Em relação aqui a essas dívidas de condomínio e IPTU, que agora fica por conta do arrematante, eu vou passar aqui para você, tá, a chave para você identificar essas duas dívidas aqui e você não cair nessa pegadinha aqui, você não arcar com uma dívida que você não prestou atenção previamente. Quando você vai analisar um edital do leilão, vai ter uma categoria lá que vai estar escrita assim, dívidas ônus, tá? Então, essa categoria aqui, essa linha no edital, você tem que prestar muita atenção, porque ela vai te dizer, ela vai deixar você, investidor, ciente de todos os custos que ficam por conta do arrematante e os que não ficam, tá? O detalhe é que no edital, muitas vezes, ele não vai passar o valor que vai ter de dívida, tá? Então, às vezes você olha lá no edital que as dívidas, o condomínio, o IPTU é por conta do arrematante, mas ele não te passa o valor. E tem um detalhe, nem sempre o fato da dívida dos ônus ser por conta do arrematante, o negócio vira um mau negócio, porque às vezes a dívida é baixa, tá? Então por isso você tem que fazer uma análise a fundo, uma análise minuciosa do negócio, porque às vezes você tem lá, muita gente vai pular fora porque vai ver que as dívidas e os ônus são por conta do arrematante, mas você que é mais profissional, você que vai investigar a fundo a situação, você vai ver que às vezes a dívida é pequena, né? E a sua margem ela fica lá em cima. Por isso você tem que analisar bem cada ponto. Quando você achar essa linha aqui no edital, você vai identificar se as dívidas em atraso daquele imóvel vai ficar por conta do arrematante ou por conta da Caixa, porque alguns editais ainda a Caixa ainda faz parte do pagamento. Tá? Se você identificar que fica por conta do arrematante, não necessariamente você vai descartar o negócio, você vai fazer uma investigação mais a fundo para você saber o valor que é ambas as dívidas. Porque dependendo do valor que for ambas as dívidas somadas, o negócio ainda é um baita negócio, é aquela coisa. Essa informação que já afastou muita gente é o que vai manter você no jogo, vai fazer você sair na frente. Por quê? Porque você não fez uma análise superficial, você foi a fundo na situação. Você foi ali investigar tudo, procurar todos os pontos e você identificou que por mais que as dívidas e os ônus sejam por conta do arrematante, ainda assim é um ótimo negócio e compensa muito. Aí você sai na frente desse negócio porque você fez uma análise muito mais completa. E agora eu vou passar para você, investidor, um pulo do gato aqui que muita gente, aliás, a grande maioria das pessoas que chegam até nós, que vão falar desse assunto, não prestam atenção e é onde está as maiores margens de lucro. Olha só, agora você que está vendo esse vídeo aqui, você vai entender onde está as maiores margens de lucro nos imóveis da Caixa, tá? Existe, como a gente sabe, o primeiro leilão e o segundo leilão, tá? Olha só, mais ou menos 85% dos investidores eles estão prestando atenção no primeiro leilão para deixar passar, para arrematar no segundo leilão. Então, 85% da sua concorrência do mercado ele está prestando atenção nisso aqui, tá? Primeiro leilão e segundo leilão. Então ali é onde está as maiores disputas pelas margens de lucro, as maiores brigas. E você vai sair na frente, você tem um conhecimento agora que muita gente não olha, que é o seguinte, aqui ó, venda direta online, tá? Lá na Caixa, no leilão da Caixa, vai ter uma modalidade que é essa daqui, venda direta online. Nessa modalidade aqui, você pode, quem dá o primeiro lance já arremata o imóvel. Você pode comprar diversos imóveis sem disputa. E por que isso aqui é um pulo do gato muito importante, muito interessante? Porque como a gente falou no começo do vídeo, o mercado ele tá demais. Tem muitos imóveis indo para leilão por conta de inadimplência, às vezes reflexo da pandemia que tivemos lá em 2020. Então, muitas oportunidades, assim, tem milhares e milhares de imóveis sendo leiloados e a gente não dá conta de ver todas essas oportunidades, porque é muita coisa indo para leilão, é muita coisa assim que não dá conta da gente arrematar tanto imóvel que está indo para leilão. Então, como a grande maioria dos investidores eles estão prestando muita atenção aqui
nesses dois primeiros, no primeiro e no segundo leilão, aqui, tá, na venda online da Caixa, na venda direta online, concentra-se aí uma gama de milhares de imóveis que muita gente não olha. E aqui mora as maiores margens de lucro, às vezes lucro de 30%, 40%, 50% que você conseguiria ter no imóvel, você consegue aqui na venda direta online porque ninguém está olhando essa categoria, e aqui você tem a possibilidade de comprar sem disputa. Às vezes você dá o primeiro lance e você já consegue levar. Então, você prestar atenção na venda direta online, na venda online da Caixa, você vai sair na frente também. Por quê? Porque a grande maioria do mercado, elas estão prestando atenção ali no primeiro e no segundo leilão. Mas agora você, com informação privilegiada, com informação, com conhecimento que você já tem, que você já não vai cair mais na pegadinha de levar uma dívida muito grande, que ficaria aí por conta do arrematante, você vai olhar também onde ninguém está olhando, onde a minoria das pessoas estão olhando, que é na venda direta online da Caixa, onde lá você vai encontrar grandes imóveis com ótimas margens de lucro, porque são tantos imóveis no leilão que a gente não consegue olhar tudo. Então você que procura no lugar certo, você vai encontrar muitas oportunidades que passam despercebidas, né, para a maioria dos investidores que estão sempre ali brigando por aquela parte pequena do mercado, enquanto pela pontinha do iceberg, enquanto nós temos abaixo uma gama de oportunidades não exploradas, né, que você pode aí com conhecimento explorar essas oportunidades e ali onde você vai encontrar grandes margens de lucro. Então agora você já entendeu, né, a grande pegadinha aí, o grande detalhe que você tem que se atentar, que vai fazer a diferença se você vai ter lucro ou vai ter prejuízo, né, que é a regra agora de 2026, é você prestar atenção nas dívidas que você vai assumir, principalmente de condomínio e IPTU daquele imóvel, tá? E também você vai se atentar, porque às vezes mesmo que seja por conta do arrematante, você que vai fazer uma investigação mais a fundo, você vai constatar que às vezes mesmo assim vale a pena você fazer aquela arrematação, porque essas dívidas somadas são baixas, o que vai te permitir ter uma grande margem de lucro. Então, que afastaria muita gente, você que investigou mais a fundo, você vai identificar aí as boas oportunidades e as más também. Você também entendeu que na venda online, venda direta online, você encontra ali uma grande gama de oportunidades que ninguém está olhando, ninguém está vendo. Então você vai buscar aqui, você não vai ficar preso só onde está a maioria ali das brigas do mercado, que é o primeiro e o segundo leilão. E agora eu vou falar aqui para a gente finalizar qual que é o principal medo do pessoal que vai comprar imóvel no leilão. Quando você vai fazer um house flip, você pode comprar também por fora do leilão, você pode ter outras formas de você comprar imóvel por fora do leilão, mas o principal medo, né, que o pessoal tem aí, né, de quando vai comprar imóvel no leilão é a posse, tá? É a desocupação. Esse aqui é o principal medo, que todo mundo vai ter medo. Vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Gente, isso aqui é uma coisa, tá, que não existe mais motivo para ter medo desse ponto, tá? Porque a justiça atualmente está muito célere nessa questão aí de emissão de posse, nessa questão de ocupação de imóvel. Então, você que é o arrematante, você não precisa ter medo mais dessa questão de ocupação. Por quê? Porque não é mais uma coisa que dá tanto trabalho como dava antigamente. E eu digo mais ainda, a maioria das desocupações que a gente faz é de forma amigável. Então, a cada 10, 9 é feita de forma tranquila, tá? Uma só que há necessidade de se entrar com o processo judicial e que é sério, que é rápido, porque a justiça agora, nesse caso, está indo muito rápido. Então, esse é um ponto muito a favor. Então, tá com medo dessa questão de ocupação, de posse, pode tirar isso da cabeça, tá? Porque isso não é mais um problema atualmente. A pessoa ali sabe que ela vai ter que sair, sabe que não tem jeito, né? E tem formas da gente fazer uma negociação com o ocupante e na grande maioria das vezes de 10, 9, a gente consegue fazer isso de forma amigável. Então, você que está pensando em arrematar imóvel de leilão, mas está com medo desse ponto aqui da parte da ocupação, pode ficar tranquilo que isso não é mais um problema atualmente, tá? Então você que também quer entrar nesse mercado, não tem tempo para ficar fazendo curso, para aprender tudo, você quer alguém que faça tudo para você, que faça o trabalho todinho para você, de ponta a ponta, eu vou deixar um contato aqui embaixo, entre em contato com a gente que eu vou te mostrar como que a gente pode fazer esse trabalho junto, no qual você, investidor, só investe e deixa a parte difícil para uma equipe especializada, beleza? Então, até o próximo vídeo.